comparada com a aula anterior, né? Que foi um áudio de 1 hora. Esse áudio ele teve exatamente essa finalidade de distinguir, então, processo de procedimentos e autos, tá? Aquela estrutura que eu passei para vocês, né, de que o processo, como condição de instrumento do Estado para solucionar os conflitos, tem que estar tão forte na cabeça de vocês. Por qual razão? Para que vocês consigam entender que para cada tipo de tutela jurisdicional que eu busco do Estado, para cada tipo de proteção que eu busco do Estado, o Estado se utilizará de um processo, tá? Se o que eu busco, então, é o reconhecimento de um direito, o Estado vai ter o processo, oferecer o processo de conhecimento. Se o que eu busco não é o reconhecimento do direito, porque se ele já foi reconhecido por questões outras, mas sim a satisfação do meu direito, então o que eu busco vai ser o processo de execução, tá bom? Bom, falei para vocês que o procedimento é o conjunto desses atos judiciais que nós estudamos nas aulas da semana passada, né? E retrasada, ordenados, que muito se assemelha a... Boa noite, pessoas. Um prazer imenso revê-los, viu? Que muito se assemelha a uma coreografia, 2 para cá, 2 para lá, 2 para cá, 2 para lá, ou seja, atos ou passos, né? Ordenados, tá certo? Nós temos 2 espécies de procedimento, que é o modo como eles se desencadeiam de modo sucessivo. O primeiro procedimento é o procedimento comum, que é o que vai ser o objeto de estudo neste semestre, e aquilo que eu disse para vocês é o que há de mais importante, não é? Porque ele sempre vai servir de modo subsidiário aos procedimentos especiais, assim como ao processo de execução e o processo especial, o procedimento especial. O procedimento especial é aquele dotado de certas peculiaridades, né, que o legislador criou com o intuito de melhor atender a determinado caso concreto. Bem, gente? Então, por isso que nós temos lá como procedimento especial as ações de reintegração de posse, as ações monitórias, embargos à execução, e tanta ação de exigir contas e tantas outras ações existentes, né, que tem um procedimento diferente quando comparado com o procedimento especial, e esse fato de ser diferente tem por escopo exatamente a satisfazer, não é, uma peculiaridade que o caso contrário, que o caso concreto ali esteja nos pedindo, tá certo? Rogéria, como que eu sei diferenciar cada um desses procedimentos? Gente, é muito simples, tá? Tudo aquilo que não for dentro do processo de conhecimento, tudo aquilo que não for especial, será pelo procedimento comum. Então, nós vamos por exclusão. Este caso concreto cabe um procedimento especial? Cabe, legal. Qual dos procedimentos especiais? Que não é um só, temos vários, né? Aí, cada qual com suas peculiaridades. Tá, não é nenhuma dessas situações, então nós vamos socorrer a quem? Ao procedimento comum, tá? Que é o que nós iremos estudar, então, na nossa aula de hoje. Tá bom, gente? Bom, o procedimento comum ele está previsto, né, lá no artigo 138 e seguintes, desculpem, 318 seguintes do nosso Código de Processo Civil, tá? O procedimento comum, ele é composto por 4 fases, mas, na verdade, ele é composto, com 4 fases. E aí nós temos um incidente que nós chamamos de cumprimento de sentença, que compõe a 5ª fase do processo em razão de um processo sincrético, que é a fase de execução da sentença. Que antes, né, até mesmo a reforma do Código de 73, que ocorreu só em 2005, quando o processo tornou-se sincrético, né? Antes dessa época, nós tínhamos o processo de execução de título executivo e judicial como processo autônomo, mas desde então, e o que foi encampado no nosso código atual,
é que o cumprimento de sentença, que a execução da sentença, passou a integrar o mesmo processo em uma fase do processo. Mas, gente, até a sentença, nós temos o processo, ele vai ter 4 fases, tá? Então, o processo de conhecimento, esquecendo esse incidente de cumprimento de sentença, o processo de conhecimento, ele é composto por 4 fases. E neste semestre, compete a nós estudarmos cada uma dessas fases processuais, certo? Essas fases processuais que nós vamos estudar, elas são marcadas pelas características principais que ocorrem nestas fases, tá? Então, as fases processuais, essas fases, o nome delas, elas são marcadas pelas características principais que acontecem em cada uma delas. Por exemplo, a primeira fase é a fase postulatória. Na fase postulatória, como o próprio nome diz, é o momento em que autor e réu oferecem as suas teses jurídicas. Em outras palavras, é o momento em que o autor apresenta a sua petição inicial, a sua pretensão, enquanto que o réu apresenta aí a sua defesa, certo? A contraposição à pretensão do autor. Essas são as características principais. Feito isso, nós vamos para a fase de saneamento, tá? É a fase ordinatória. Na fase ordinatória, ou, como já havia me adiantado, de saneamento, o que nós temos é o juiz saneando o processo. Quando eu falo em juiz sanear o processo, significa dizer que o magistrado ele vai verificar quais são os pontos incontroversos, quais são os pontos controversos, né? E determinar e especificar as provas para aqueles pontos que dependem, controvertidos, que dependem de prova. Eventuais irregularidades também constantes no processo deverão ser sanados neste momento, tá certo? Deverão ser sanados, então, neste momento do ato ordinatório. Feito isso, vamos para a terceira fase. A nossa terceira fase é a fase instrutória. Fase instrutória é fase de provas, tá certo? Fica tranquilo, é a fase de provas, tá? Então, na instrução é que as provas serão realizadas. Então, nós vamos estudar todos os meios de prova cabível. Depoimento pessoal, testemunhas, perícia, inspeção, interrogatório, tá certo? Vamos estudar os meios de prova. Provas documentais, que são as provas, juntadas e tudo mais. E, no fim, a quarta e última fase, lembrando, né, que o cumprimento de sentença constitui quinta fase processual para Marcos Vinícius Rios, o Vanbier, pelo menos na primeira edição, depois da reforma do Código de 2015, ele entende que a quinta fase é a recursal, tá? Mas, enfim, o que nos interessa até a quarta fase. E aí, a última fase, nós temos o processo de conhecimento, a fase da sentença, a decisória, tá? Em que o juiz vai decidir, vai sentenciar. Tudo bem? Pessoal, então, vejam vocês que essas 4 fases, elas são caracterizadas com os principais acontecimentos em cada momento delas, tá? Quando eu dava aula presencial, espero que esse seja o último semestre, que nós estamos no modo remoto, eu costumava desenhar alguns vagões de trem e dizia que cada um deles é um trenzinho que passava, né? Cada fase a gente preenchia um vagãozinho do nosso trem para que vocês conseguissem enxergar, visualizar o processo numa linha do tempo, tá? Dos seus acontecimentos. Ou, para ficar mais fácil didático para nós que estamos à distância,
Eu costumo dizer que o processo é uma novela, que existe um começo, um meio e um fim, tá certo? Cada uma com essas fases ordenadas. Segunda característica que eu passo para vocês e que eu entendo serem bastante relevante é no sentido de que não é porque na fase postulatória, que é a fase principal, nós vamos apresentar teses de autor e réu, que não haverá juntada de documento, uma influência da fase instrutória. É óbvio que esta influência existe, tá? Tanto é verdade que nós vamos verificar que constitui requisito da petição inicial a juntada de documentos essenciais à nossa demanda, tá? Então, vocês podem perguntar, mas peraí, professora, não é só fase de postular, de dizer, né, qual é a pretensão de um e de outro? Sim, mas ela deverá vir acompanhada dessas documentações, tudo bem? Ela deve vir acompanhada dessas documentações, que inclusive se constitui, sim, requisito intrínseco da nossa petição inicial. Tá certo, pessoal? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, então vamos dar início, né, ao procedimento, ao processo de conhecimento, procedimento comum com a nossa petição inicial, tá? Então, quando vocês colocarem petição inicial, vocês têm que colocar lá em cima, fase postulatória. É a oportunidade que nós vamos estudar petição inicial, nós vamos estudar contestação, tá? E aí algumas intercorrências, como, por exemplo, a citação do réu, que vai acontecer nesse momento, ainda nessa fase, a audiência de tentativa de conciliação, que também será aí realizada nessa fase, tá? Gente, petição inicial, bom, só assim, já estudamos, né? Não foi para essa turma, mas então eu falo para vocês. Toda comunicação que a parte vier a fazer com o magistrado, toda comunicação será por escrito. Ainda que eu vá despachar pessoalmente com o juiz, bater um lero com o juiz a respeito de algo relevante no processo, nós devemos fazer por escrito e aí falar aquilo que está escrito com o juiz, né? Fazer um pezinho de orelha, que de vez em quando é bom, é importante para melhor esclarecer os fatos, os acontecimentos, tá? Então, quando a gente fala peticionar, é dizer algo no processo, certo? Inclusive os recursos, contestação é uma espécie de petição. E temos as petições de andamento, que são aquelas que são intercorrentes, que ocorrem no curso do processo. Petição inicial, neste contexto, é o ato que dá início ao processo, tá certo? É o ato, portanto, então, que dá início ao processo. É o ato em que o jurisdicionado ele vai provocar a tutela jurisdicional. Lembra-se do princípio da inércia que vocês estudaram comigo no semestre passado? Então, o princípio da inércia, para que ele seja quebrado, né? Ele precisa ser o juízo, para ele poder se pronunciar, para ele poder trabalhar e falar, ele precisa ser provocado. E a provocação vai ocorrer, portanto, né, com a nossa petição inicial, tá certo? Gente, acontece que a petição inicial, ela tem que preencher alguns requisitos, tá? A petição inicial, ela é, portanto, dotada de algumas formalidades. Ela não vai acontecer de maneira desregrada ou informal. E os requisitos da nossa petição inicial, elas estão previstos lá no artigo 319. Mas antes de nós analisarmos quais são os requisitos da petição inicial, é muito importante que vocês compreendam que a petição inicial é o momento em que o autor, ele vai narrar os fatos, ele vai trazer a sua fundamentação, vai dizer onde é que está o respaldo jurídico daquilo que ele pretende. Então, ele narra os fatos,
ele fala aquilo que ele pretende, ele apresenta a sua pretensão. O que eu quero com essa ação, né? E onde está respaldada a minha pretensão? Tá certo, pessoal? E também vai ser na petição inicial que ele vai identificar o polo passivo, que ele vai dizer quem é o réu, quem responde por esta demanda, tá certo? Contra quem eu quero demandar. Tudo bem? Esses são os pontos cruciais da nossa petição inicial. Quando eu dou aula de prática jurídica com meus alunos, eu sempre digo que assim, olha, gente, o que é de mais importante, isso eu já falo para vocês, nisso tudo aqui da petição inicial, é a parte do pedido, é o pedido. O pedido é o que há de mais importante na petição inicial, porque o juiz, ao julgar, ele vai focar exatamente no pedido, tá? Ele vai compreender os fatos, mas o que ele julga sempre estará compreendido no pedido, tá certo, gente? Bom, quando nós formos narrar os fatos, é interessante que a gente assim o faça com uma certa coerência, né? E aí que vem a importância do advogado saber escrever. A gente tem que ordenar os fatos para não ficar bagunça, sob pena da nossa petição ser inepta, tá bom, gente? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, então vamos analisar os requisitos da nossa petição inicial. Quando falamos em requisito da nossa petição inicial, vejam vocês que nós estamos falando dos artigos 311 e 320 do nosso Código de Processo Civil. O artigo 311, ele traz os nossos requisitos intrínsecos. Se eu falo para vocês de requisitos intrínsecos, eu estou falando daqueles requisitos que são inerentes à nossa petição inicial. Se eu falo dos requisitos extrínsecos, que é do 320, eu estou falando de requisitos da petição inicial, mas que não estão no texto da inicial. Logo, por conseguinte, são requisitos, não é? São os documentos essenciais e que devem estar acompanhando a nossa inicial, tá certo? Então, olha lá, né? Requisitos extrínsecos que estão fora da petição, mas que estão anexas a ela, por isso que é estudado nesse momento, são os documentos essenciais. Quais são os documentos essenciais, Rogéria? A procuração. Eu preciso, para eu postular em juízo, né? Para eu demandar, eu preciso ter a capacidade, me utilizar de um profissional que tem a capacidade postulatória, certo? Eu preciso me identificar, mostrar o meu RG, ok? Se eu estiver pedindo uma ação de alimentos, eu preciso juntar o que comprova o meu grau de parentesco para quem eu demando, tá certo? Contra quem eu demando. Então, que o réu é o meu pai. Então, eu tenho que ter lá a petição inicial, que o réu é meu marido, eu tenho que mostrar lá minha certidão de casamento, tá certo? Constituem, portanto, requisitos extrínsecos. Se eu estou discutindo um contrato, a nulidade de um contrato, uma cláusula abusiva de um contrato, constitui um requisito extrínseco do contrato que da ação aquele contrato, cópia daquele contrato, tá certo? Então, esses são os requisitos extrínsecos. E os requisitos intrínsecos? Os intrínsecos são aqueles, então, previstos lá no artigo 319 do Código e que é objeto de estudo agora, tá certo? Então, meus caros, vejam lá o que fala o artigo 139 do nosso Código. Não. É 119, desculpa. Não, é 319. Não, ai, gente, pelo amor. Nossa, me deu branco aqui agora. Que artigo que é? 319. Ah, eu estou no 139. É 319 e 320. Eu falei certo, procurei errado. Vamos lá. Requisitos da petição inicial, né? Da petição inicial, capítulo 2, seção 1. Vamos lá. Da parte especial.
319. A petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. Meus caros, aqui o código fala em juízo, tá? Porque nós temos que nos recordar que algumas ações os tribunais gozam de competência originária. Lembra-se da história da competência originária? Quando o processo já nasce no tribunal? Então, por isso que aqui o Código, atento a essa situação, coloca juízo, né, a que é dirigido. É o endereçamento da petição inicial. É aquele excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da qual vara civil da comarca de Descalvado, qual vara da comarca de São Carlos, da comarca de Ribeirão Preto, tá certo? Então, antes de mais nada, nós precisamos fazer o quê? Apresentar, identificar, né, o juízo para qual essa petição será dirigida. O segundo requisito é nós identificarmos as partes. Nós não só identificarmos, como além de identificar, nós qualificarmos as partes, tá? Então, nós temos que identificar quem é o autor ou os autores, bem como quem são os réus, aqueles que compõem o polo passivo da demanda, tudo bem? Gente, quando eu estiver falando de autor e réu qualificados, nós deveremos observar a qualificação especificada no inciso 2 do artigo 319. Então, eu tenho que dizer nome completo, eu tenho que dizer nacionalidade, eu tenho que falar qual é o CPF, qual é o RG, qual é o endereço físico. E o Código 2015, trouxe-nos uma inovação, dizer qual é o e-mail da pessoa. Então, o endereço eletrônico hoje constitui requisito da petição inicial. Eu já vi juiz mandar a parte emendar a inicial para informar qual é o endereço, qual é o e-mail da parte, tá certo? Vou dar uma dica para vocês. Hoje, com essa história de audiência virtual, né, tudo pela internet, pelas vias digitais e tudo mais, é de bom tom, na inicial, nós já levamos, inclusive, o contato telefônico do nosso cliente. Então, eu ponho sempre o telefone e e-mail. Eu já peguei isso como hábito. Rogéria, meu cliente não tem e-mail. E aí? Colocar sem e-mail. Já informou o juízo, sem e-mail. Tudo bem? Então, ó, nós temos, então, pessoal, que juntar essas documentações, tá bom? Do autor e do réu. Acontece que nem sempre nós vamos ter esses dados do réu. Muitas vezes a gente tem só o nome do réu e olha lá o endereço, tá, do réu. Não tem problema. O próprio 319, salvo engano, é o parágrafo 2º, se não for o 2º, é o 1º, depois eu peço para que vocês leiam esse dispositivo. Eles falam que ao réu não é obrigatório você pôr toda a qualificação, mas você deverá colocar, quanto mais informações dele vocês tiverem, vocês deverão, então, inserir. Tudo bem, pessoal? Então, legal, tá? Bom, inciso 3, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Os fatos, contar os fatos é narrar a historinha, tá? O que vocês querem contar? Ação de alimentos? O que vocês querem contar? Que hoje está muito em moda. Furto de cartão de crédito, furto de Pix, né? Então, tá. Então, vamos lá contar. Chegou a pessoa, foi dizer que estava, doutor, foi para São Paulo, e lá na capital estava eu na rodoviária Tietê, quando eu tive um sequestro relâmpago, a pessoa viu que eu estava manuseando o meu celular e me obrigou a fazer um Pix para um telefone, uma conta bancária tal, com a chave era um número de celular e tudo mais, tá? Simples assim. Esses são os fatos. É este fato que eu vou replicar na minha petição inicial. Claro que assim eu vou fazer dando uma melhorada na redação, uma floreadinha, né? Não muito, porque precisamos ser muito concisos nas nossas petições, porque a gente não tem tempo de ler livro, né? Fazer com que cada petição seja um livro, tá certo? Mas esses são os fatos. E o fundamento?
O fundamento é exatamente aquilo, é mostrar para o juiz que a minha pretensão de ser ressarcido material e moralmente pela instituição bancária tem respaldo legal, tem respaldo em jurisprudência, ou comunga com a doutrina e tudo mais. Isso é fundamental, tá certo? Ou seja, mostrar para o juiz, né, que o meu direito tem respaldo legal, tá certo, gente? Bom, próxima característica, requisito, me perdoam, o pedido com as suas especificações. O pedido com as suas especificações. Ô, gente, do modinho como eu já disse para vocês, né, bem do modo como eu havia já informado para vocês, o pedido é o que há de mais importante no processo, na nossa petição inicial. Por quê? É o limite, é o pedido que vai limitar, será o pedido que vai limitar a decisão do juiz, tá certo? O juiz, portanto, ele está limitado ao nosso pedido, tá? Sob pena de, se o juiz não respeitar esta delimitação do pedido, essa sentença estará evada de vícios, tá? E quais são os vícios da sentença, da decisão? A primeira é a extra petita. Quando falamos em extra petita, significa dizer que o juiz, ele decide algo que não foi pedido. Por exemplo, eu entro com uma ação de reparação de danos materiais e danos morais. Aliás, minto, só de danos materiais. Eu entro com uma ação, por exemplo, essa, do sequestro relâmpago, para utilização de PIX. Eu entrei só com dano material. E o juiz, nessa situação, condena o réu, além do dano material, que é o que eu havia pedido, pelos danos morais, que não constitui nenhum ponto do meu pedido. Bem? Segundo vício, né, é o ultra petita. O ultra petita é quando o juiz ele julga além do que eu pedi. Ele julgou o que eu pedi, mas ele julgou mais. Por exemplo, eu pedi só dano material, pedi 10 mil de danos materiais, que foi o quanto passou, né? O quanto foi feito lá o PIX, o meu prejuízo material, 10 mil. O juiz, ao condenar, ele põe 100 mil. A instituição deve ser no valor de 100 mil dano material. Ele deu dano material, mas valor a mais, ultra, do que me foi pedido, tá? E o citra petita. O citra petita ocorre quando o juiz julgar a menos, né, do que foi pedido. Não é que ele indeferiu o meu pedido, ele pode indeferir, mas ele, ao indeferir, ele apreciou aquele pedido. Não é isso que eu estou dizendo. Quando a sentença é citra petita, significa dizer que o juiz ele se omite, ele não deixa de julgar algo, seja procedente ou seja improcedente, tá certo? Então, o juiz ele deixa de julgar algo, né? Ele deixa de apreciar algo no meu processo. Tá certo, pessoal? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, daqui a pouco nós vamos fazer uma observação, eu só vou bater todos esses incisos. Nós vamos estudar o pedido propriamente dito, nós vamos ver quais são as espécies de pedidos. Nós temos pedidos simples, temos pedidos cumulativos, que são simples, alternativos, sucessivos. Nós vamos analisar cada um desses pedidos, tá? Mas, por enquanto, eu quero que vocês guardem que o pedido ele constitui o requisito da petição inicial e que o juiz está limitado a esses pedidos sob pena de dar uma decisão ultra extra ou citra petita. Bom, feito isso, né, nós temos o valor da causa. Gente, o valor da causa é algo fundamental na petição inicial, tá?
O valor da causa é aquele que vem no finalzinho, depois dos pedidos vem, né? Dá à causa o valor de tanto, de R$ 1.000, específico, tá? Esse valor da causa é comum as pessoas chegarem no escritório desesperadas, assim, mas o que significa isso? É o que eu vou ter que pagar? Algumas vezes até corresponde ao valor do que tem que pagar, outras vezes não. Quando nós pensamos em valor da causa, ele existe, a importância dele no processo é porque o valor da causa ele vai servir de base para várias questões, né, processuais. Os honorários advocatícios, sucumbenciais, acredito que vocês até já tenham, já saibam, né, os honorários sucumbenciais, está lá no artigo 95, 98 do Código. Ele é arbitrado com base no valor dado à causa. Então, aquele honorário sucumbencial, que é aquele em que a parte vencida, aquele que perdeu o processo, tem que pagar a parte vencedora, né? Ela assim o fará com base no valor da causa, uma porcentagem do valor da causa que vai variar de 10% a 20% do valor. Tudo bem? Bom, o valor da causa também é importante, porque as custas processuais, todo processo tem um custo, nós temos que pagar taxas judiciais. Essas taxas, elas vão ser pagas, né? O valor delas vai incidir sobre uma porcentagem, ela corresponde, melhor dizendo, a uma porcentagem sobre o valor da causa, tá? Então, isso vai variar de estado para estado, de tribunal para tribunal. No estado de São Paulo, existe uma lei própria, não vou me lembrar agora o número da lei estadual, mas se vocês derem uma olhadinha no site do Tribunal de Justiça, quando vocês entrarem no site www.tjsp.jus.br, na página principal, logo no início, no campo direito, vocês vão ler alguns linkzinhos, né? Peticionamento eletrônico, despesas, guias processuais, alguma coisa assim, despesas processuais. Quando vocês clicarem lá, aí tem os outros íconezinhos. Despesas processuais, vocês vão verificar que o tribunal ele vai nos trazer uma tabela, né, de quanto vale, qual é o valor de cada custa, né? Por exemplo, da petição inicial, do agravo, de apelação, se eu entrar com um pedido de inventário, de arrolamento, ele traz uma tabelinha. E aí nós precisamos respeitar aquela tabelinha, tá? Naquela tabela fala que a petição inicial, as custas iniciais de uma PI, de uma petição inicial, corresponde a 1% do valor da causa, tá? Isso é por curiosidade para vocês já irem aprendendo. 1% do valor da causa ou, né, sendo este 1%, não podendo ser inferior a 5 FESP. O valor de cada FESP hoje no estado de São Paulo está, salvo engano, 29,09, alguma coisa assim, tá? Então, o 1% do valor dado à causa não pode ser inferior a 5 UFESP. Se for inferior a 5 FESPs, muito embora você dê o valor da causa, sei lá, de R$ 1.000, o recolhimento da taxa deverá corresponder a essas 5 UFESPs. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as importâncias, né? São os fatores que levam, fazem com que o valor da causa ganhe importância. Por exemplo, o preparo para recurso. Quando nós formos recorrer, seja no agravo de instrumento, seja numa apelação, é necessário recolher as custas também. Nesse caso, da apelação, é de 2% do proveito econômico, ou seja, 2% do valor da causa, né? Quando não, a sentença não tiver proveito econômico imediato. Então, pessoal, daí a importância, né, deste requisito, daí o motivo pelo qual o valor da causa está presente aqui no 319. A pergunta que não quer calar, e é a que eu passo para vocês, tá, Rogéria, e aí, né? Como que eu sei qual é o valor dado à causa? Quem vai dar essa resposta para vocês é o nosso próprio Código de Processo Civil, lá no artigo 292, o Código de Processo, o CPC.
O CPC, o 292, ele traz ele nos traz um rol de situações, né, em que nós temos que respeitar o valor da causa. Por exemplo, se a execução que eu faço é uma ação, perdão, de alimento, o valor da causa deve corresponder a 12 vezes o valor daquela pretensão mensal. Então, se eu peço R$ 500 de pensão por mês, o valor da causa deve ser 12 vezes R$ 500, certo? Diz o 292, se eu estiver discutindo um contrato, o valor dado à causa deve corresponder ao valor do contrato, tá certo? Eu gostaria aí que se algum voluntário, se pudesse ler o artigo 292, eu acho que seria interessante, porque aí, de repente, eu posso até tecer algumas observações para vocês a respeito do mesmo. Pode ser, pessoal? Algum voluntário? Eu não vou ler, porque eu não sei se vocês estão vendo que eu estou piscando, meu olho está muito seco, muito, muito, muito. Essa luz, ela está um pouco forte, está me incomodando um pouco. Então, eu estou vendo embaçado, eu não consigo nem ler o código direito aqui, só por causa disso, viu, pessoal? Se vocês puderem me ajudar, eu vou agradecer muito. Eu leio, doutora. Ah, maravilha, Diego. Vamos lá. Eu já ia falando, no one, ninguém. O artigo Eu vi que alguém está sem microfone. Pode falar. Artigo 291? 292. Artigo 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: 1. Na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação. Tudo bem, gente? Então, na ação de cobrança, soma corrigida do principal, dos juros, dos vencidos, você tem que cobrar tudo. Beleza, Diego? Inciso 2. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. Ok. Inciso 3. É inciso mesmo, né, doutora? Isso mesmo, está certinho. Inciso 3. Na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Ok. Inciso 4. Na ação de divisão, de demarcação ou de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Gente, esse valor do bem objeto do pedido é um valor venal, tá? Nós juntamos a certidão de valor venal, ok? Pode ir lá. Inciso 5. Sim. Na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido. Uhum. Inciso 6. Espera só um pouquinho. Isso. O valor pretendido. Antigamente tinha uma... Mas isso já faz bastante tempo. O dano moral a gente colocava que ele deveria ser estimado. Hoje, com essa nova redação trazida aqui pelo 292, o autor ele precisa dizer o quanto que ele entende que ele deve ser ressarcido moralmente. Tá certo, pessoal? Então, no dano moral, a gente tem que colocar 100 mil, 50 mil, 20 mil é o que vai corresponder ao valor da causa. Eu falo isso para vocês porque às vezes é interessante quando vocês forem com um cliente que não é beneficiário de justiça gratuita, que às vezes a pessoa vai lá que é 1 milhão, ela não sopesa as coisas, né? E aí a gente tem que dar um hello, falar, tudo bem, 1 milhão, você vai recolher custas sobre 1 milhão, você vai, se tiver que recorrer, você vai ter que fazer o preparo do seu recurso com base em 1 milhão. Então, a gente tem, é importante nós darmos uma real também para o cliente, que às vezes ele aparece no escritório deslumbrado com as coisas e não é bem assim, tá? Pode tocar, Diego, por favor. Inciso 6. Na ação em que a acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Isso.
Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Dano material e dano moral. O valor da causa tem que corresponder à soma dos dois. O quanto você quer de dano material, mais o quanto você quer de dano moral. Tá certo? Pode ir, Diego. Inciso 7. Na ação em que todos os pedidos são alternativos, o de maior valor. Ok. Inciso 8. Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Tá, aqui vamos fazer um asterisco que já vou explicar para vocês no nosso próximo ponto, né? O que vem a ser pedido subsidiário e pedido alternativo. Só assim, para não ficar também meio esquisito para vocês, o pedido alternativo é aquele ou, né? Ou, um ou outro. Juiz, eu quero uma bicicleta ou uma casa. Então, se o juiz me atender me dando uma bicicleta ou uma casa, tá tudo bem, porque eu não mostrei qual é a minha preferência, tá? Agora, o pedido subsidiário é diferente. É assim, juiz, eu quero uma casa. Porém, se esse não for o seu entendimento, pelo menos a bicicleta eu quero. Entenderam qual é a diferença do subsidiário? Tá? Vamos lá. Pode ir, Diego. Parágrafo 1º. Quando se pedirem prestações vencidas ou vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. Ok. Parágrafo 2º. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual. Se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 ano, e se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. Ótimo. Parágrafo 3º. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Tá. Pessoal, o que significa isso? Ó, muita atenção. O juiz de ofício não precisa nem ser requerimento da parte. O juiz de ofício pode determinar que seja retificado o valor dado à causa, tá? Que o autor retifique, corrija o valor dado à causa. Tudo bem, pessoal? Isso é perfeitamente comum, é até comum de acontecer. Mais um detalhe: o réu pode impugnar o valor da causa. Quando o oferecimento da defesa, ele puder oferecer a sua contestação, nós vamos estudar que antes mesmo dele fazer uma contestação de mérito, lembrando que mérito é M de matéria, discutir a matéria propriamente dita, aquilo que levou o autor a provocar a tutela jurisdicional, provocar o judiciário, ele vai ter a oportunidade de fazer a defesa de natureza processual. Eu costumo dizer para os alunos que é uma briga de gente grande entre advogados, tá? E nesta oportunidade, poderá o réu defender-se do valor da causa, tá certo? Ele poderá, portanto, então, discutir, não é se defender, eu falei errado, desculpem, ele poderá impugnar o valor dado à causa, dizendo que o valor está exacerbado, e isso, numa eventual interposição de recurso, poderá obstar de recolher as custas e tudo mais. Geralmente é assim que funciona, tá bom? Bom, gente, alguns pontos importantes aqui que eu não posso esquecer de dizer para vocês é que, como a petição inicial é um requisito, desculpem, o valor da causa é um requisito da petição inicial, ela é imprescindível, ela é indispensável. Se esquecer de colocar, o juiz vai determinar que há emende, tá? Ou seja, que o autor sane este vício. E, além disso, em qualquer petição, né, qualquer ação que a gente vá propor, há necessidade de ter valor da causa, inclusive na reconvenção. Anotem isso no caderno de vocês, inclusive na reconvenção, porque a reconvenção nós vamos estudar quando formos falar de contestação, mas só para que vocês compreendam, é a oportunidade em que o réu, na própria demanda, ele acaba fazendo pedido em face do autor, e este pedido em face do autor deve vir acompanhado aí do seu valor dado à causa, tá certo, pessoal?
Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu acho, bom, impugnação eu já falei para vocês. Pode ser corrigido de ofício, eu também já disse. Então, as observações que eu tinha no tocante ao valor da causa, eu já passei. Peço depois que vocês leiam o artigo 292 com muito carinho, tá? E com muita atenção, porque ele é bastante utilizado na nossa prática forense. Tudo bem, gente? Tá. Bom, vamos lá. Continuando no 319, vamos ver os outros requisitos, porque ainda há necessidade de fazer constar se existe interesse ou não da audiência de conciliação. Vamos lá, Diego. Inciso 6. O inciso 6, ele fala que as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Gente, quando da petição inicial, quando a gente vai propor a petição inicial, nós deveremos já identificar quais são as provas que eu pretendo apresentar lá na frente na fase da instrução, tá? Então, a gente coloca protesta provar alegado por todos os meios de prova e direito admitido, em especial oitiva de testemunhas, prova pericial, depoimento pessoal da parte contrária. A gente nunca vai pedir depoimento pessoal do nosso próprio cliente, tem que ser da parte contrária. Por isso que é importante saber escrever, hein? Porque quem vai representar o interesse do nosso cliente somos nós mesmos, tá certo, pessoal? Então, esses são os pedidos. Desculpem. Essas são as provas, né, que vão respaldar o nosso pedido, tá certo? Agora, muito cuidado, porque esse não é o único momento em que a gente consegue pedir prova. Olha a influência da fase do saneamento na fase da inicial e da inicial com a do saneamento. Há uma transiçãozinha aqui. Sabem por quê? Porque quando a gente vai propor a nossa petição inicial, nem sempre nós sabemos o que vai vir da parte contrária. A gente não sabe qual vai ser a tese utilizada em defesa. Às vezes a defesa pode não criar quaisquer resistências, ou ela pode criar alguma resistência, né? E algo que seria até inesperado. E aí a gente vai ter que se utilizar de uma prova que até então, de início, nós pensávamos que não fosse ser necessária. Então, em função disso, meus caros, é importante, né, que o legislador tenha assegurado uma segunda oportunidade para o autor dizer as provas que pretende produzir, que vai ser na fase de saneamento. Então, na fase de saneamento, por exemplo, muito embora eu não tenha pedido prova pericial, ao sanear feito eu peço a prova pericial, tá certo? Mas isso não significa que nós devamos esquecer de fazer constar na nossa PI, né, as provas que pretendemos produzir, tá certo? Inciso 7. O inciso 7, faço asterisco porque é algo novo no nosso código, tá bom? Que é o que diz respeito ao interesse do autor realizar a audiência de tentativa de conciliação. Se o autor não disser que tem interesse na audiência de conciliação, se ele se calar, a importância da conciliação do código atual é tão grande que o silêncio presume que ele apenas esqueceu e que haverá essa audiência de conciliação, tá certo? Quando nós formos falar da audiência de conciliação, do mediador e do conciliador propriamente dita, a gente vai dizer das consequências quando as partes não comparecem e quando não há manifestação das partes para a realização dessa audiência, tá? Mas, por enquanto, guardem aí a respeito da importância da necessidade, melhor dizendo, do autor dizer se quer ou não audiência de conciliação. Por que essa necessidade? Porque se ele quiser a audiência, só para matar a curiosidade de vocês, essa será designada. Se ele não tiver interesse em se conciliar, o juiz não vai perder tempo com isso, não. Ele já vai fazer direto o quê? A contestação. Abrir prazo para o réu contestar, citá-lo para que ele ofereça a contestação. Tudo bem, gente? Então, esses são os requisitos
para a nossa petição inicial, tá certo? Bom, os requisitos extrínsecos, eu já passei para vocês, que são os documentos indispensáveis, que devem, então, ser juntados. Dei até exemplos para vocês, apenas me esqueci, ao dar exemplo para vocês, que as custas processuais, né, aquelas que eu já mencionei para vocês que existem, ela deve ser, também constitui um requisito extrínseco da petição inicial. Em outras palavras, quando nós formos propor a petição inicial, é indispensável que o réu já apresente essas custas devidamente recolhidas, tá certo, pessoal? Já apresente as custas, então, devidamente recolhidas. Alguma dúvida sobre o que eu falei para vocês até agora? Não, Rogério, tudo em ordem. Tranquilinho, né? Maravilha. Pessoas, dando continuidade, aí eu encerro a aula para a gente começar amanhã num outro ponto, né? Aí a gente já fala da improcedência liminar do pedido e do indeferimento, diferença de indeferimento e de aditamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre o pedido, tá? Lembra-se que eu falei que o pedido era requisito da petição inicial e que depois eu iria abrir um braço, né? Um parênteses, para nós estudarmos o pedido com um pouquinho mais de cautela e de detalhe. Então, nós vamos falar do pedido que está lá no artigo 322 seguintes do nosso Código de Processo Civil. Gente, em regra, fiquem tranquilos pela trás. O pedido tem que ser certo e determinado, tá? Em regra, eu preciso do pedido certo, ou seja, do pedido individualizado, e eu preciso do pedido determinado. O que significa isso? Eu preciso quantificar, né? Liquidar, saber o quanto é que se está pedindo. Esta é a regra, tá? Trazida pelo nosso código, tudo bem? No entanto, o artigo 324, né? Parágrafo, ele traz exceção. Ele traz situações em que se admite que o pedido seja genérico. Então, muito embora, em regra, o pedido tem que ser certo e determinado, tá? Excepcionalmente, o código admite que o pedido seja genérico, ou seja, que muito embora ele seja certo, ele seja indeterminado, que muito embora eu individualize, eu não o quantifique, tá? E isso é possível? Claro que é. Olha o que fala o 324 do nosso código. O pedido deve ser... Bom, o 322 fala que o pedido deve ser certo, tá? E no 324, o pedido deve ser determinado. Essas são as regras. Antes de eu trazer a exceção, antes que eu me esqueça, o 322, parágrafo 1º, ele traz uma situação importantíssima de pedido intrínseco. O que significa isso? Ainda que o autor se esqueça de fazer constar no seu pedido, ter-se-á como existente este pedido, no que versa a condenação com acréscimo de correção, juros e honorários advocatícios. Então, honorários sucumbenciais, se alguém de vocês virar para mim, Rogério, eu recém-formado, esqueci de pedir os honorários sucumbenciais, tão querido nosso advogado. Eu digo para vocês, dê uma lida no 322, parágrafo 1º. Artigo 322, parágrafo 1º, diz que os honorários sucumbenciais, advocatícios, é um pedido intrínseco, ainda que você não tenha escrito expressamente que você quer a condenação do réu para que te pague esses honorários, o juiz vai arbitrar. De igual modo, correção monetária e juros. Este pedido intrínseco era objeto de uma súmula, tá? Que com o atual código acabou encampando, acabou trazendo como texto de lei. Tudo bem, gente? Isso daqui, então, é muito importante, tá? Bom, Joia, e a interpretação do pedido considerará o conjunto de postulação e observará o princípio da boa-fé, tá? Esse princípio aqui é muito importante, porque às vezes quando tiver um pedido meio esquisito, meio mal formulado,
A gente pode socorrer nesse inciso, tá bom? Tá. Gente, o 323, eu também gostaria que vocês fizessem um asterisco em razão da sua importância. Ele diz o seguinte: existem demandas que, por exemplo, dívida condominial, né? Tudo bem que hoje ganhou força de título executivo, mas qualquer prestação que você estiver discutindo, dívidas periódicas, tá? Gente, atenção. Aquelas que se vencerem no curso do processo, elas estarão compreendidas no pedido. Então, eu não tenho que entrar com uma nova ação para pedir parcelas que se vencerem no curso, tá bom? Porque elas já vão estar incluídas no meu pedido. É o que fala o 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação de prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor. Ou seja, também constitui um pedido implícito, tá bom? E serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las, tá bom? Exemplo disso é essa questão dos aluguéis que se vencerem até a desocupação do imóvel, ou do condomínio, por razões ou não se ingressou com uma ação de execução, mas sim uma ação de conhecimento. Então, nós temos que aqueles valores que se vencerem no curso do processo, não há nem necessidade de haver o pedido, aqueles meses serão incluídos na execução, tá bom? Bom, e no tocante à determinação do pedido, a quantificação, a liquidação do pedido, né, que é a regra, o parágrafo 1º do 324 nos traz hipóteses de exceção. O pedido ele deve ser determinado e é lícito, porém, formar pedido genérico, ou seja, indeterminado, sem que apresente o quanto, nas ações universais, em que o autor não puder individualizar os bens demandados, tá certo? Ou quando não for possível determinar, quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Sabe quando acontece isso? Quando a gente não consegue determinar desde logo as consequências do ato ou do fato? Quando estivermos diante de uma ação indenizatória, um acidente de trânsito, em que a pessoa sofre queimaduras pelo corpo e de imediato não sabe quantas plásticas vai ter que ter, a extensão do seu dano, né? Então, muito embora o juiz, ao sentenciar, ele dê lá os danos materiais, não se sabe quando daquela decisão quantificar quanto que foi aquele dano material. Há necessidade, isso será objeto de uma de uma próxima fase do processo, de um incidente do processo, que nós chamamos de liquidação de sentença, tá bom? Na inicial, o juiz, em razão deste contexto, ele determina a obrigação de se fazer, de se pagar, só que ele não consegue quantificar o quantum, né? Dar o quantum de restituir, de fazer esse pagamento, tá bom, gente? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, o pedido implícito, que era o ponto que eu já ia falar para vocês, eu já destaquei, então, está no 322, parágrafo 1º, né? Era a súmula 256 do STF, que hoje, então, essa súmula ela foi abraçada, albergada aí pelo nosso legislador, porque passou, então, a constituir texto de lei, né? Muito bem, legal. Bom, e agora a gente vai ver a classificação dos pedidos. Como que podem ser os pedidos que está lá no artigo 325? Gente, o primeiro tipo, né, classificação do pedido que eu passo para vocês é o pedido simples. O pedido simples é aquele pedido propriamente dito, tá? Aliás, a acumulação dos pedidos, né? Quando pensamos em cumulação, o pedido ele pode ser unitário, um só pedido. Eu quero a condenação para que a pessoa me pague, restitua o valor daquele cheque, daquela nota promissória, ok. E nós temos os pedidos cumulativos. Os pedidos cumulativos é quando nós temos 2 ou mais pedidos numa mesma ação. Lógico que é necessário que nós estejamos diante das mesmas partes
que sejamos diante dos mesmos fatos, senão não dá para nós fazermos a acumulação do pedido. Tudo bem, pessoal? Bom, além disso, né, é possível nós acumularmos pedidos com procedimentos diferentes e com juízos de competência diferentes? Depende. Vamos por partes. Se eu estiver falando de juízo competente, eu preciso saber se é competência absoluta ou relativa. Se for de competência absoluta, nós não podemos acumular pedidos, tá? Agora, se envolver de competência relativa, aí existe aqueles critérios de prorrogação de competência, aí pode sim pensar em acumular esses pedidos, tudo bem? Agora, e o procedimento? Eu posso fazer acumulação de um pedido de procedimento especial com de procedimento comum? Pode, desde que a gente adote por base o procedimento comum e o procedimento especial admita, absorva o procedimento comum. E aí nós vamos apenas naquilo que for necessário influenciar no procedimento especial. Por exemplo, a ação de reintegração de posse. A ação de reintegração de posse, eu tenho posse de um imóvel, sofri um esbulho, houve ato, né, de invasão no imóvel, eu peço, entro na justiça para que haja sua reintegração. Se a posse for de menos de ano e dia, eu consigo eliminar, a concessão de eliminar, para que eu entre na posse antes mesmo que acabe o processo. Legal? Tá. A ação de anulidade de contratual com nova integração de posse, né? A pessoa lá, o Joãozinho, foi comprar um imóvel na planta, pagando em parcelas, e lá consta que o não pagamento de uma das parcelas tem que haver a devolução do imóvel e tudo mais. Tá. Gente, essa ação, nós vamos conseguir, vai ser de procedimento comum, porque vai ser de rescisão contratual, ou melhor dizendo, ao invés de rescisão, nulidade contratual em razão de algum vício, até melhor. E aí, acumulado com reintegração de posse. Eu tenho como base um processo de conhecimento para declarar a nulidade daquele contrato e tem a reintegração da posse, né? E como a pessoa esteve lá na posse há menos de ano e dia, é perfeitamente possível eu pedir a concessão da liminar e depois tocar o processo com o procedimento comum, que exatamente é isso, né? Que o Código de Processo Civil, quando falamos do procedimento comum das ações possessórias, exige, né? Que a única coisa que distingue é essa concessão da liminar. Então, esse procedimento, ele é perfeitamente compatível, né, com o procedimento especial, e aí admite-se, então, a acumulação desse procedimento. Tá certo, pessoal? Muito bem. Então, esses são os requisitos, né, para que nós possamos ter a acumulação dos pedidos, e que está lá no artigo 320 e... Meu joinha agora está pedindo colírio. 327, parágrafo 1º. Deem uma lidinha neles. Eu já expliquei aí para vocês, né, a constituição desse requisito. Agora, vamos ver, então, as espécies, né, os tipos de pedidos cumulativos. Bom, o primeiro que eu passo para vocês são os pedidos simples. Os simples são aqueles independentes entre si. Por exemplo, dano material e dano moral são pedidos simples. O juiz pode conceder só o dano material, não dar o dano moral, pode pedir dar só o dano moral e não dar o dano material. São simples, né? E o resultado de um pedido não influencia o resultado do outro. Esta é a característica principal. Por isso que eu falo que eles são pedidos independentes, porque o resultado de um não influencia o resultado do outro. Tá certo? Gente, temos a acumulação sucessiva. A acumulação sucessiva é aquela em que um pedido depende do outro. Eu tenho um pedido principal e o outro que está condicionado ao reconhecimento daquele pedido. Eu só tenho reconhecido o pedido 2, do item 2, se primeiro eu tiver do 1. Tudo bem? Exemplo.
ação de petição de herança acumulada, ação de reconhecimento de paternidade acumulada com petição de herança. Trocando em miúdos, a pessoa, depois que o fulano faleceu, o morto faleceu, a pessoa entende que é filho dele, e aí quer participar da herança. Então, você concorda que isso que é a petição de herança? Ele só consegue participar da herança se ele conseguir fazer o quê? Primeiro, reconhecer que é filho. Então, a petição de herança fica condicionada ao reconhecimento da paternidade. Pedido 2 fica condicionado à concessão ao reconhecimento do pedido 1, tá certo? Ação de alimentos acumulada com investigação de paternidade. Uai, a criança vai conseguir receber alimentos daquele suposto pai se for reconhecida a paternidade, se for reconhecida a ele a obrigação de pagar os alimentos. São pedidos, portanto, sucessivos, tá? Pedido sucessivo não deve ser confundido com o pedido alternativo de maneira subsidiária. Pedido alternativo propriamente dito é aquilo que nós já havia dito para vocês, um ou outro. Um ou outro. Eu quero uma Mitsubishi ou uma Mercedes. Tanto faz. Tudo carrão, tá tudo bem. Tá certo? Agora, o subsidiário, não. Eu tenho uma preferência. Eu quero uma Mercedes. Tudo bem. Se eu achar que não é a Mercedes que ele tem que me dar, então ele me dê ao menos uma BMW, tá? Me dê ao menos uma BMW. Tudo bem, pessoal? Então, o subsidiário, o autor, ele manifesta, ele mostra qual é a sua preferência, e não sendo escolhido, então, que seja a outra assim feita. Tudo bem, gente? Fluiu legalzinho essas questões? Eu acho que eu paro Oi, pode falar. A aula por aqui para verificar se vocês têm alguma dúvida, porque nós avançamos bem e aí amanhã eu quero passar o indeferimento da petição inicial, diferença do indeferimento da emenda, as espécies de indeferimento com sem resolução do mérito, emenda, aditamento e basicamente é isso também, para que depois a gente comece a falar de citação do réu. Dúvidas? Alguém deu uma respirada aí que eu ouvi, hein? Tranquilo, professora. Tranquilo? E referente às aulas de semana passada, o que vocês me dizem? Tiveram dificuldade? Para mim, tranquilo. Certinho? Tranquilo também? Maravilha, pessoal, maravilha. Então, eu gostaria de agradecer verdadeiramente a presença de todos, dizer que é sempre um prazer dar aula aí para vocês. E nós nos encontramos, então, amanhã nesse bate-local e nesse bate-horário, tá bom, gente? Desculpa aí pela brincadeira, viu? Tudo de bom, excelente noite a todos. Até mais. Professor, até mais. Tchau, tchau.